Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, Juliana Poloni, falando aqui com vocês. Eu tenho feito os meus programas contando um pouco da minha experiência em relação ao trabalho de mediação, de facilitação de diálogos em equipes. E eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem o que é mediação? Então, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês sobre o que é isso, o que é esse trabalho da mediação de conflitos. Primeiro que eu gosto de dizer que eu não faço só mediação de conflitos. Eu cheguei na mediação pela ideia de ser uma forma de resolver conflitos, porque eu tenho a minha formação principal como advogada, então aquele início de carreira, o início da minha vida profissional foi como advogada. Mas a advocacia não responde à solução de conflitos necessariamente, Então, eu sempre tive também uma vocação, um olhar para prevenção. Então, assim, sempre gostei mais a gente chama no direito, na advocacia preventiva, aquela, por exemplo, que prepara contratos, que conversa antes, tem um processo de negociação prévio para evitar que aquele contrato ele gere situações de conflito lá na frente. Então a gente tenta prever, aquele advogado chato, sabe? Que brincadeira, viu, gente? Mas aquele advogado que fica perguntando assim, mas e se tal coisa acontecer? E se tal coisa acontecer? E quando não for possível isso? E quando não for possível aquilo? Que vai imaginando todas as situações mais difíceis, complexas, justamente para prevenir que essas coisas, quando aconteçam, elas gerem uma situação complicada para todo mundo que está assinando aquele contrato. Então, assim, a gente sempre espera, e a grande maioria dos contratos, gente, isso não acontece, Então, eu sempre fui ali daquele lugar, aí comecei a trabalhar com análise, de situações de conflito contratuais. Então, fui bem para esse lugar. Quando eu chego na mediação, cheguei bem para aquele lugar de analisar mesmo documentos, dessa situação de relação contratual de consumo, relação contratual de fornecedor, relação contratual de prestação de serviços, Então, assim, de compra e venda. Então, assim, isso tudo fez parte da minha vida como advogada também, sabe? E mesmo a minha entrada nesse lugar de mediação também foi por essa via. Bom, aí eu vou fazendo vários estudos, porque é uma área que não tem, a mediação de conflitos, ela não tem uma faculdade específica que possa, uma graduação que possa levar as pessoas direto para a mediação. Então, todo mundo pode, a lei inclusive fala isso, O mediador pode ser profissional graduado em qualquer área do conhecimento, mas tem uma capacitação específica. Então, é uma atividade profissional que várias áreas do saber podem exercer. Então, a gente tem na mediação advogados, porque para o direito isso faz muita diferença, Eu vou conversar um pouco aqui sobre isso. Mas tem psicólogos que também, em muitos momentos, também mediam pessoas, terapeutas de família, de casal, tem um processo de mediação dentro do trabalho deles também, então eles também ficam sabendo que existe a mediação e acabam também se formando sobre isso. Tem pedagogos, tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem tudo que você pode, arquiteto, tem tudo que vocês possam imaginar, de pessoas que têm lá uma graduação, que trabalharam nas suas áreas, mas que por alguma situação entraram em contato com
a atividade de mediador e quiseram enveredar por esse caminho. E aí é fazer o curso, né? Fazer uma capacitação. E eu assim, sou formadora de mediadores, então, assim, uma capacitação, a primeira capacitação, ela é só a primeira, né? Porque é o tempo todo, a gente é uma área que precisa muito de conhecimento sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, sobre as emoções, sobre como as pessoas se relacionam, se comunicam. Então, tudo isso impacta no conteúdo assim desse mediador, né? Como é que esse mediador vai incorporando novos saberes, porque, por exemplo, na faculdade de Direito, a gente aprende a fazer petição, a escrever, a entrar com processo, mas essa parte da oralidade, que é um coração da mediação, porque a mediação ela acontece dentro dessa oralidade, dentro desse modo de conversas. Então, assim, a gente não aprendeu e não aprende na faculdade de Direito, assim como não aprende na faculdade de Odontologia, de Medicina. Todo mundo vai trabalhar com pessoas, isso eu tenho falado aqui, né? Todas as áreas trabalham com pessoas, né? Talvez algumas áreas mais ligadas à tecnologia até tenham essa impressão de que não vão lidar com pessoas, mas em algum momento todo mundo, no mínimo a gente trabalha perto de pessoas, no mínimo, né? Mas todas as atividades implicam, e aí citando Simon Sinek, um autor que trabalha propósito, né, essas questões corporativas também, ele fala 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, minimamente, o seu cliente, você pode não trabalhar diretamente com pessoas, mas o cliente é pessoa. E a gente não aprende a lidar com pessoas. A gente fica muito na hard skill mesmo, né? Naquela técnica, aprender como fazer, né? Então, a gente se torna super competente tecnicamente na nossa área de saber, mas as soft skills, né? Aquelas habilidades socioemocionais, de relacionamento, de atendimento, de conversas, de criatividade, isso a gente não tem. E é por isso que isso está sendo tão evocado, né, para o mercado de trabalho. E aí, na mediação, então o mediador ele precisa ir se formando, o curso ele capacita, a capacitação da formação do mediador, ela engloba, sim, hard skills, que é o processo da mediação mesmo, etapas, como que faz, ferramentas, mas também soft skills, porque o mediador trabalha totalmente com soft skills, né? Ele vai trabalhar olhando para o relacionamento. E me perdoem se vocês já passaram por alguma situação de mediação ou de conciliação que isso não aconteceu, infelizmente não foi a sua melhor experiência, né? Mas eu sempre recomendo também buscar pela qualidade desse mediador, né? Um mediador que realmente tenha essas habilidades socioemocionais, que conheça o ser humano, conheça as relações, conheça o comportamento humano, para poder atender na maior qualidade possível aquele caso. E diante disso, né, falar um pouco então do que é ser mediador. O mediador, ele é uma pessoa que é contratada para facilitar o diálogo entre duas ou mais pessoas que estão numa situação de conflito. Então, esse primeiro olhar para o mediador de conflito, né, que eu estou falando aqui para vocês. Esse mediador, então, ele tem um treinamento de escuta, ele tem um treinamento de captar falas e poder trazê-las de uma forma mais audível
para outra pessoa. Então, por exemplo, as pessoas chegam, eu tô muito cansada dessa relação, eu não aguento como ele fala comigo, porque ele só pensa nele. Então, um exemplo aí para vocês de frases que eu escuto na mediação. Eu vou escutar isso e falar, nossa, eu percebo que você está muito cansada, ou muito cansado, né? Porque tava dando exemplo do ele aqui, né, gente? Então tá bom. Então eu percebo que você tá muito cansada e que você gostaria que as suas necessidades, o seu ponto de vista fosse visto por ele também, né? Então eu vou trazer de um jeito que fala assim, nossa, é muito diferente da forma como ela estava falando para ele. Porque quando ela fala, eu não aguento mais, é um cansaço, né? Então eu quero que mude, tem uma vontade de transformação aí. Porque se eu tô falando eu não aguento mais do jeito que tá, porque eu tô aqui. Então, o próprio fato das pessoas procurarem uma mediação também é um indício de que elas gostariam que fosse diferente. Então, como é que a gente pode trabalhar para que seja diferente, né? E assim, nos mais diversos campos, a gente pode sim estar falando de um contrato onde o fornecedor fala, olha, nessas condições que a gente está fazendo, eu não sustento mais, esse contrato se tornou insustentável para mim, está me trazendo prejuízo, eu quero romper, né? E aí o comprador desse fornecedor, empresas que normalmente precisam desses fornecedores vão dizer, nossa, você é importante para mim, porque o meu produto é o meu produto por conta, né, disso que você me fornece. Não gostaria de romper o vínculo. Como é que a gente pode alinhar para ser confortável e sustentável para todo mundo? Então, são conversas que vão pautar pela sustentabilidade, pela satisfação. E o mediador é alguém que vai fazendo esse manejo da conversa, né? Essa gestão da fala das pessoas, do equilíbrio da fala das pessoas, esse manejo da fala que vem com agressividade, atravessada, acusatória, crítica, para esse outro momento, esse outro movimento de falar sobre de um modo mais audível, de que a pessoa possa entender o problema que está por trás disso, separe, né? Isso é uma técnica, inclusive, da mediação, um princípio da mediação de Harvard, que é uma técnica, se tornou uma técnica, um grande recurso, que é separar a pessoa do problema, porque quando a gente fala tudo embolado, a gente fala, as pessoas estão com raiva, as pessoas estão frustradas, o conflito está vivo ali, o conflito está presente ali, e ele promove essas emoções. E aí quando você consegue ir limpando o que é o problema, distinguindo da pessoa, o que é importante para cada um, que a gente vai falar focar em interesse, não nas posições, ou seja, naquilo, no para que você está pleiteando o que você está pleiteando, né? E às vezes nem as próprias pessoas têm clareza disso, e é na conversa que essa clareza vem. Na conversa que eu visito o ponto de vista do outro. É na conversa que eu escuto a intenção do outro comigo, e não fico nas minhas suposições, não fico lá imaginando, porque a gente sempre imagina o pior, né, gente? Então, tudo isso é o processo da mediação. O mediador é essa pessoa que vai conduzindo as conversas por esses caminhos. Aí chega uma fase onde a comunicação já se restabeleceu, já foi possível escutar um ao outro. Aí chega a hora, né, de uma etapa que é a etapa negocial mesmo. Então, tem uma etapa grande e importante que é comunicacional, e depois a gente vai para a etapa negocial, onde aí a gente vai usar também recursos da negociação para levantar possibilidades, para pensar em critérios objetivos, para encontrar aquela solução que atenda as pessoas dessa forma sustentável e satisfatória. Então, e aí no final a gente redige um documento. Então, tudo é na base da oralidade. Tudo é base oral. E aí, quando
o mediador tem lá esses combinados estabelecidos, essas novas condições de um acordo, ou nas questões familiares, né? Como que a gente acaba resolvendo determinadas situações, né? Pode ser desde coisas que vão gerar efeito jurídico, por exemplo, divórcio, guarda, pensão alimentícia, desde contratos, né? Que a gente vai fazer um novo contrato, a gente vai fazer um termo de acordo que estabelece novas cláusulas, novas condições. O nome jurídico para isso, né? Uma novação, quer dizer, eu mudo aquela relação, eu faço coisas novas a partir daquela relação. Societário, de repente eu posso ter uma dissolução societária, eu posso ter uma nova divisão de cotas. Então, o documento que vai organizar isso é um termo de acordo, e esse termo de acordo ele pode gerar efeitos jurídicos, e aí ele pode ser homologado judicialmente. Eu estou contando para vocês aqui de uma mediação extrajudicial, não tinha falado disso, né? A mediação ela pode ser dentro do poder judiciário, dentro de um processo, ou mesmo pré-processual, dentro de órgãos da justiça, que existem para isso atualmente, que são os CEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, como extrajudicial ou privado, que a gente chama, que é a contratação direta do mediador ou de uma câmara de mediação, que é uma empresa que existe para fazer esse trabalho. Então, isso é extrajudicial. E aí, no final, esse acordo ele pode ser levado para a justiça para homologação, ou seja, uma chancela daquilo que foi feito pelo judiciário. Alguns casos, como divórcio e guarda, são obrigatoriamente, quando envolvem menor, precisa. Agora, outras situações, a gente tem um documento extrajudicial, que significa a mesma coisa que um contrato, que um cheque, né? Hoje em dia a gente nem usa mais o cheque, mas é um título executivo extrajudicial e que vale para as duas partes, gera obrigações para as duas partes ou mais, né? Envolvidas naquela situação. Então, o acordo gerado na mediação é um acordo que tem efeitos jurídicos por si só, tá? E então, por isso também, muitas pessoas da área jurídica acabam enveredando por esse caminho, né? Então, a gente tem bastante gente da área jurídica. Por quê? Porque o final disso é esse acordo, né? Que gera obrigações, então tem muita responsabilidade envolvendo isso. E principalmente porque, né? Na mediação, o advogado e o mediador não podem ser a mesma pessoa, tá? Eticamente e legalmente falando, a lei também proíbe isso. Então, quando temos situações que geram questões jurídicas, ou, por exemplo, redação, né, de contratos, tal acordo, é sempre bom que as pessoas tenham os seus advogados acompanhando. Porque o mediador, ele não vai ser advogado daquelas pessoas, né? O máximo que ele faz é a redação desse acordo. E a partir do que as pessoas ali conversaram. Então, se o mediador também não é, e não precisa mesmo ser, se ele é arquiteto e ele faz esse processo de facilitação de diálogos, ele medeia as conversas, ele faz o manejo da escuta, da fala, da negociação, e aí os advogados das pessoas vão redigir o acordo também, isso pode acontecer, né? Os advogados vão cuidar de olhar aquele acordo para ver se está tudo certo, se tem alguma questão jurídica que passou desapercebida. Então, assim, é um trabalho de parceria entre advogados e os mediadores nessa fase final, principalmente da mediação. O advogado é bem-vindo, a advogada são bem-vindos no processo inteiro de mediação, né? Inclusive, eu recebo muitos casos dos advogados, que os advogados me passam, olha, tem um cliente assim assado, não estão conseguindo conversar, não estão conseguindo negociar, eu estou passando para você, daí a hora que eles chegarem num acordo, eu entro participando, ou o advogado acompanha o processo junto comigo, né? E assim a gente vai também se organizando, a mediação ela tem essa flexibilidade,
onde as pessoas se ajustam àquilo, e os profissionais também que estão envolvidos, né, no caso, se ajustem às necessidades das pessoas, dos clientes, tá? E aí um outro ponto, né, que eu quero trazer, e já ir agora, né, numa fase final, que já deixo aqui para um próximo programa, que é a possibilidade da mediação de convivência, né? Que aí foi isso que eu fui, ao longo da minha jornada, encontrando a possibilidade de mediar as pessoas em situações que elas não vão ter um resultado, um acordo jurídico, não vai mudar um contrato, mas vai mudar a forma como elas convivem nas suas casas, nas equipes de trabalho, restabelecer alguns combinados com sócios, enfim, tem muita coisa, tem muitos casos que eu posso trazer de exemplo da mediação para vocês, mas isso vai ficar para um outro programa. E eu gostaria muito de saber se vocês gostaram dessas informações, gostaram de saber como isso funciona. Se quiserem saber mais sobre tudo isso, entre em contato comigo. Meu WhatsApp é 11 95383 9689. Será uma alegria receber uma mensagem sua, saber que você está ouvindo esse programa e que de alguma forma foi útil para você. Um abraço e até o próximo. Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.